Olá, pessoal. Eu prometi para vocês que nas próximas semanas a gente vai dedicar cada semana a um estilo de jogo. E eu acho que os primeiros jogos eu vou dedicar a refazer alguns clássicos. Então, a gente já fez o Pong. Essa versão do Pong eu coloquei no repositório. E é basicamente uma reimplementação orientada a objetos daquele Pong que a gente criou antes. Tá? Então, aqui o Pong, enfim. E eu vou reaproveitar esse código, transformá-lo no Breakout. Vai ser o nosso próximo clássico, que é aquele joguinho onde eu tenho uma plataforma embaixo com a bolinha que bate, que anda na tela quebrando vários bloquinhos. Então eu vou reaproveitar o código, vou começar a usar o Pong como ponto de partida, porque tem várias partes desse código que podem ser reaproveitadas. E a gente vai criar o Breakout. A ideia aqui é que cada aula seja dedicada a um conceito importante no desenvolvimento de jogos baseados em física. E no caso aqui, eu vou usar o Breakout para ilustrar a ideia de como que a gente reage a eventos de colisão. Isso é importante no Breakout porque eu tenho que detectar a colisão entre a bola e os bloquinhos para destruir os bloquinhos. Então essa é a mensagem principal que a gente precisa tirar da aula de hoje. Depois, cada aula eu vou tratar de um jogo diferente para apresentar alguma ideia central diferente. Enquanto isso, a gente vai treinando, brincando e se divertindo. Tá, então aqui é o Pong. Eu vou só repassar rapidinho por esse jogo, por esse código, né? A gente começa criando o space no init da classe. Depois eu crio a bola, né? Todo mundo com elasticidade igual a 1. Crio os jogadores, que vão ser aqueles dois polígonos de um lado para o outro. Como a lógica para a criação deles é muito parecida, eu coloquei a função makePlayer para reaproveitar essa lógica. Então ele cria o jogador e salva as teclas up e down daquele jogador em atributos do jogador, do body associado ao jogador. Lembrando que o Python permite fazer isso. Você pode criar atributos que não existiam, que não foram declarados da classe, a maior parte dos objetos. Bom, a maior parte das classes os tipos built-in do Python, por exemplo, não aceitam isso. Você não pode criar um atributo numa lista, num string. Enfim, continuando. Então aqui eu crio o jogador, aqui eu tenho a lógica de atualização, que atualiza o espaço, depois verifica se o jogo estiver pausado, o jogador apertou o espaço para despausar, ele atribui uma velocidade aleatória para a bola e despausa o jogo. Depois atualiza os dois jogadores, né? Cada jogador tem a sua lógica particular, né? Elas são parecidas, eu verifico se a tecla up associada àquele jogador está apertada, se estiver apertada a gente muda a velocidade de acordo. E a mesma coisa para a tecla down. Se nenhuma das duas estiver apertada, eu zero a velocidade. Depois a gente vai ver que isso é uma das estratégias de modificar a posição ou barra velocidade de um objeto em função da atuação do jogador. Existem outros, né? Eu poderia aplicar forças a esses objetos, poderia modificar a posição diretamente. Cada estratégia tem seus prós e contras. Eu vou manter essa aqui porque não é o tema dessa aula ainda. E por último, eu tenho a função draw, que desenha os círculos e os polígonos de acordo. Tá? Então, nesse caso, ela assume que o polígono é uma caixa retangular. Ela pega a caixa de contorno, enfim. Não é uma função genérica de desenhar polígono, mas é o suficiente para a gente, porque no breakout esses polígonos não giram. Enfim, então vamos lá, vamos transformar esse Pong num breakout. Primeiro passo aqui, talvez seja modificar o próprio jogador. Agora as coisas vão acontecer na horizontal, né? Esse make player também vai mudar. Eu não tenho mais dois players, eu só tenho um. Certo? E a posição dele eu vou colocar não mais no meio da tela em Y, mas lá embaixo, talvez 5 pixels para cima. E X eu coloco no meio. Tá? Então aqui coloco a posição X e Y e cria o nosso player. Bom, como agora eu só tenho player, eu posso colocar somente um update player. E a bola também. Bom, enfim, vamos executar e ver o que acontece. Tá? Agora eu tenho essa bola no centro e os players andando, o único player andando para cima e para baixo, que está errado, ele devia andar para um lado e para o outro. Tá? E vou mudar um pouco essa lógica. Primeiro, aqui eu salvava esses que para um lado e para o outro porque eu tinha dois players, eu precisava distinguir os eventos associados a esses dois players. Como agora a gente só tem um, eu posso apagar essa lógica aqui e cadê? E juntar também o update player. Eu não preciso mais disso. E eu já sei as teclas, né? Então vamos atualizar da plataforma.
não sei como que seria o nome. E aqui eu posso colocar diretamente pixel.keyLeft e pixel.keyRight como sendo né, as teclas as quais a gente quer responder. Tá? Então eu uso a referência direta ao self.player e aqui, ao invés de mudar a posição Y, eu tenho que mudar a posição X. Então a gente troca aqui, esse vai para a esquerda, esse vai para a direita, e enfim, e zero a velocidade se nenhuma das teclas estiver apertada. Tá? Da mesma maneira que a gente pode fundir o update player dentro do método update, eu vou fundir o make player dentro da função init, porque não tem mais motivo para separar isso, uma função própria. Tá? Então, esse body, na verdade, vai ser o self.player. Aqui no final eu adiciono os dois, vamos colocar assim, um espacinho entre o body e o shape de cada um deles. E eu acho que é isso. Então a gente tem o nosso comecinho de breakout. Tem vários problemas, por exemplo, a bolinha escapar para a direita. Por quê? Porque no Pong as nossas bordas ficavam em cima e embaixo. Agora a gente quer a borda em cima, na esquerda e na direita, não mais em cima e embaixo. Então eu vou colocar, criar a borda left e right. Tá? Criei essas bordas, eu tenho que adaptar as coordenadas, os pontos iniciais e finais. Então, um left eu posso começar na origem e descer até a altura da tela, que é o W, vem aqui do WH, né, do Width and Height. E a borda da direita eu posso começar em W, né, na largura da tela, e manter em W de 0H em Y. Então, eu fico aqui com as bordas. Tá, a gente tem alguns problemas aqui. Primeiro que a bolinha não pode começar para baixo. Depois que ela deveria começar em cima do player. Então, vamos mudar essas coisas. Então, na hora de sortear a velocidade, eu posso falar que em VY ela sempre vai para cima e sorteio só VX. Tá? Isso impede a bolinha de ir para baixo. Agora a gente precisa fazer ela começar logo acima da plataforma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter a ordem, né? Criei a bola. Agora a posição dela não vai ser mais o centro da tela, mas vai ser o player.position um pouquinho para cima. E o quão pouquinho para cima? Eu tenho que ir para cima pela largura do shape, que são 2, e o raio da bola. Então, tenho que andar mais 5 pixels para cima na posição do player. Lembrando que a coordenada Y é virada ao contrário, então esse 5 vira menos 5. Né? O Y está para baixo, então para ele ir para cima, eu tenho que andar negativamente em Y. E agora a gente tem a bolinha aqui embaixo, acho que precisava de ser um pouquinho mais distante. Vou colocar assim, 6 pixels. Tá aqui a bolinha em cima da plataforma. É com esse problema aqui, a plataforma não carrega a bolinha. Ela deveria carregar a bolinha enquanto o estado do jogo estiver pausado. Tá, eu vou aumentar o player speed, porque eu acho que está muito lento. Vou colocar no 90 e vou separar também o ball speed. Vou colocar aqui um pouco menor, 60. Tá, esse ball speed eu coloco na hora de sortear a bola, né, a velocidade inicial da bola. E aqui a gente precisa carregar a bola, né, quando o jogo estiver pausado. Então, como vai ser isso? If self.paused. Se estiver pausado, eu só atualizo a posição da bola para ficar em sincronia com a do jogador, né, usando essa mesma expressão aqui. Então, eu posso inclusive tirar isso daqui e manter essa lógica no update, já que ele começa no estado pausado. Então, ele vai executar isso uma vez antes de começar o jogo. Então, agora a bolinha acompanha a plataforma. Que beleza. E quando eu jogo, ele lança a bola. Falta o quê? Falta colocar os blocos para o nosso breakout quebrar, para a nossa bolinha quebrar. Tá? O que que eu faço aqui? Eu preciso criar uma função de criar blocos, make block, na posição x e y. Essa função make block vai usar uma lógica muito parecida com a do jogador. Então, eu vou copiar aqui e depois a gente altera. Tá? Então, qual que é a lógica aqui? Eu vou colocar, não nessa posição específica, mas no XY que a gente passar na tela. Tá, eu vou começar criando um bloco numa posição x0 e y0 só para ilustrar. Escolhi alguns valores meio aleatórios aqui, 15 e 20, sei lá. E a gente vai criar essa função aqui, 15 e 15. Então, ele cria um body naquela posição e um box
talvez não em player shape, block shape, eles não precisam ser necessariamente iguais, com elasticidade 1. Depois eu adiciono os dois ao espaço. Shape, por enquanto, igual a player shape. Não player speed, player shape. E eu fiz alguma coisa errada aqui. Coisa errada é que a minha função makeBlock está criando um player. Não quero criar um player, quero criar um body genérico e não salvar isso na classe player. Agora sim, então tem meu bloquinho aqui, talvez ele pudesse ficar um pouco mais para a direita. E agora eu vou criar esses blocos em loop. Tá? Então eu preciso saber a largura e a altura do bloco. Então vamos extrair isso aqui e criar um laço. Então eu preciso calcular um dx, um delta-x, uma variação em x, para incrementar cada bloco, criar uma linha de blocos. Então a ideia seria mais ou menos essa. Dx em range, ele começa em 0, vai até algum valor aqui, andando de W em W. Se andar de W em W, eu vou criar um bloco do lado do outro. Então eu vou andar de W mais 2 em W mais 2, né? Deixar 2 pixels de distância entre um bloco e outro. Aqui a gente precisa determinar a posição final. Width menos alguma coisa, eu vou botar menos 25 também, e a gente calibra isso depois. Está reclamando aqui porque ele diz que o width é float. E, de fato, o Vec 2D carrega 2 floats, a função range não aceita floats, então eu vou fazer assim. Aliás, eu vou só tirar esse Vec 2D, que é uma dupla de 2 floats, 2 índices, desculpa. Agora ele parou de reclamar. Tá, então isso aqui vai criar uma linha de blocos, vários blocos, acho que a gente pode terminar um pouco antes. Eu poderia determinar o número de blocos também. Isso aí, enfim, é uma calibração que não interessa muito para a gente aqui. Depois vocês podem fazer com mais cuidado para centralizar essas coisas um pouquinho melhor. Vou diminuir x0 um pouco, 5 pixels, quem sabe, e ver se isso alinha. Tá? Acho que está alinhado o suficiente para mim, pelo menos no zoião. Tá, eu quero criar agora várias carreiras dessas, então eu coloco um laço dentro de um outro laço. E com a mesma lógica. Agora eu vou andar, eu tenho que determinar o tamanho desse laço. Eu vou colocar height dividido por 2 e eu vou andar de h mais 2 em h mais 2. Né? Essa vai ser a progressão em y. Seria a altura do bloco mais 2 pixels. E por que ele não fez isso? Porque eu não coloquei mais dy aqui. Tá? Agora eu criei vários blocos. Tá ficando legal. Cara de breakout. O que mais que eu preciso? Agora eu preciso fazer o tema principal da aula. Né? Isso tudo foi uma preparação. Que é responder a colisões. Como que eu faço para anunciar para o PyMonk que eu quero destruir o bloco quando a bolinha bater nele? E o PyMonk tem um sistema interessante de registrar eventos, registrar funções que atuam em determinados eventos, tá? Em particular nos eventos de colisão. Então, registra função. Tá? E como que ele faz isso? O PyMonk tem algumas funções importantes associadas a esses eventos. São Add Collision Handler, Default Collision Handler e Wildcard Collision Handler. Essas três funções estão associadas aos eventos de colisão. Com elas retornam um handler. O que é um handler? Ele é um objeto que permite registrar funções que vão ser executadas quando aquele evento acontecer. E essas três funções estão associadas a três tipos de eventos. Não três tipos de eventos, né? Mas três maneiras de identificar um evento de colisão. Tá? E aqui eu preciso falar um pouquinho de um conceito que eu ainda não apresentei, que é o conceito de tipo de colisão. Tá? Então eu posso associar um tipo de colisão para cada shape do meu mundo. Tá? Então esse tipo de colisão é um número. Eu posso criar aqui dois tipos de colisão, por exemplo, para a bola e outro para os blocos. Né? São os dois tipos de objetos que a gente está interessado, por enquanto, a bola e os blocos. Né? Eu quero saber todas as colisões que acontecem entre os dois. As outras deixam seguir o seu rumo normal. Por exemplo, quando a bola colide com o jogador, ou quando a bola colide com as paredes, deixa seguir o fluxo normal. Não estou interessado em fazer nada de especial durante essas colisões. Mas colisões entre bolas e blocos, sim. Então, o que eu vou fazer aqui? No shape da bola, a gente registra esse atributo collision type. O que é o collision type? É um número inteiro que determina qual é o tipo daquele objeto. A gente precisa, é um número inteiro maior que zero, isso é importante. O zero é um collision type genérico.
Todos os objetos, todos os shapes fazem parte do collision type 0, mesmo quando eu coloco um outro valor. Então, porque, enfim, o jeito que o PyMonkey filtra esses objetos. Então a gente tem que criar duas constantes maiores que 0. Então eu vou chamar de ball call type 1 e o block call type, vamos falar que é o número 2. Block call type. E já aqui no body eu faço algo parecido no make block, desculpa. E salvo o tipo de colisão do bloco. Tá? E a partir disso eu posso chamar uma daquelas funções de collision handlers para lidar com as colisões entre blocos e bolas. E agora eu tenho que escolher uma dessas três funções. O que elas fazem? O collision handler faz exatamente o que eu preciso. Eu registro um handler para uma colisão entre dois tipos diferentes de objetos. Tá? No caso, bola e bloco. Já o wildcard collision handler ele registra um handler para um único tipo. Então, por exemplo, eu poderia monitorar todas as colisões que acontecem com blocos, de maneira geral, usando o wildcard collision handler. Tá? E, finalmente, o default é a última tentativa que o PyMonkey vai fazer e verifica, né, ele é o processo padrão de colisão. Se você não identificou nenhum dos três, né, se a colisão não caiu nenhum handler conhecido, ela vai atuar no default collision handler, que é para todos os objetos. Aqui eu poderia, né, registrar uma função que ouve todas as colisões, independente dos tipos de colisão. Tá? Então, num tipo, né, no default, olha todas as colisões, o wildcard olha todas as colisões que acontecem com um tipo específico, e o collision handler olha todas as colisões que acontecem com um par de objetos específicos, par de tipos de objetos específicos. Então, add collision handler entre, então aqui eu vou colocar call type A e B, então seria block call type e ball call type. Isso vai me retornar um handler, certo? E o que é esse handler? Esse handler é um objeto que permite registrar 4 funções. Quais são essas funções? Então, a função begin, pre-solve, post-solve e separate. O que significam essas funções? As funções begin e pre-solve são executadas antes de resolver a colisão. Então, begin é executada só uma vez por colisão, mesmo quando a colisão dura vários frames. O que seria uma colisão que dura vários frames? Por exemplo, quando eu tenho dois objetos empilhados, eles estão em contato, portanto em colisão, o begin vai executar somente no primeiro frame onde eles entram em contato. Tá? E durante os próximos frames, onde a colisão se mantém, ele não executa mais o begin e executa só o pre-solve. Tá? O pre-solve também executa no primeiro frame, mas ele executa cada frame onde a colisão ocorre. E nessas funções, você pode criar qualquer tipo de lógica, né, que seja interessante para o seu jogo, e também pode cancelar a colisão usando esses dois handlers. Então eu posso falar no begin e verificar, dependendo de algum tipo de lógica, se a colisão deve se manter ou não. Isso pode ser útil em várias situações, por exemplo, um plataforma, onde eu quero que a colisão do personagem, pensa no Mario pulando numa plataforma. Tem várias plataformas que tem uma lógica do tipo que ele pode atravessar a plataforma vindo de baixo para cima, mas a plataforma segura se ele cair de cima para baixo. Tá? Então é um exemplo de situação onde eu poderia cancelar a colisão. Se a velocidade for subindo, eu cancelo a colisão do jogador com a plataforma para ele poder subir para a plataforma. E em várias outras situações, pode usar para contar danos, hit points e coisas assim. Já o post-solve e o separate são executados após o PyMonkey resolver a física daquela colisão. E eles são análogos ao begin e o pre-solve. Né? O post-solve atua em todos os frames onde ocorre a colisão. E nesse caso não dá mais para cancelar a colisão, porque ele já resolveu a colisão, então não faz sentido cancelar essa colisão. E o pre-solve, o separate atua quando os dois objetos se separam, ou seja, no fim da colisão. Então, enquanto o begin atua só no primeiro frame onde a colisão ocorre, o separate só atua no último frame onde a colisão ocorre. Para várias colisões, por exemplo, para as colisões que acontecem no breakout, todas elas atuam no único frame. Então, a diferença entre begin e pre-solve e separate e post-solve fica muito uma questão de estilo. As duas funções são basicamente análogas. Mas para
situações onde a colisão pode durar vários frames, né, onde, por exemplo, tem empilhamento de objetos, é importante distinguir esses casos. Então, eu vou criar um handler para o separate, tá? Depois que já aconteceu a colisão, eu destruo o objeto. Por que que eu quero fazer no separate e não no begin? Porque o begin ainda não aconteceu a colisão, ou seja, a bolinha ainda não sofreu as consequências da colisão. Se eu destruir o objeto no begin, as coisas não vai funcionar, porque a bolinha não vai responder às colisões. Então eu vou criar uma função para registrar no separate. Eu vou criar essa função aqui embaixo, on collision. Tá? Então, quando acontecer uma colisão, opa, o que aconteceu? Tá? Então aqui eu crio um on collision e essas funções do handler atuam com, elas recebem os seguintes argumentos: um árbitro, um espaço e o data. Tá, e vamos lá. O que, que são esses objetos? Árbitro, espaço e data. É. Espaço é o espaço onde ocorre a colisão. Isso, de maneira geral, não é muito útil em Python, porque normalmente você já tem uma referência do espaço, mas enfim, uma situação onde existam vários espaços, seja necessário distinguir entre eles. Se quiser sincronizar duas simulações ou algo assim, mas isso só é necessário em casos muito especiais. O mais importante desses três argumentos é o árbitro, que eu vou deixar para falar por último. E o data é um dicionário associado a cada handler. Cada handler tem um dicionário de data, onde eu posso salvar algum tipo de informação. Por exemplo, foo igual a qualquer coisa. Tá? E o handler passa esse dicionário como argumento da função que vai cuidar de cada um desses eventos. Tá? Esse dicionário pode ser útil para guardar um estado sobre a colisão. Algo como, imagina que no begin eu falo qual frame que começou e no separate eu posso calcular, por exemplo, a duração da colisão. Então tem vários usos para esse dicionário de data. Tá? E, e o árbitro é o mais importante aqui. O árbitro né, recebe esse nome porque ele vai arbitrar o que acontece com a colisão. Eu vou importar a classe arbiter e avisar para o Python, para o VS Code, que esse arb é um árbitro. E vamos ver o que tem nele. O árbitro tem alguns atributos, o mais importante deles é o shapes, que é uma lista dos shapes envolvidos na colisão. Tá? Geralmente vão ser dois. No caso, vai ter a minha bola com o bloco. E outras propriedades físicas. Então, eu tenho também a coeficiente de fricção, né, de atrito, coeficiente de restituição, a velocidade relativa entre os dois shapes, o vetor normal, o conjunto de pontos de contato, enfim, algumas propriedades importantes da colisão. Esse aqui, o total impulso e o total kinetic energy, KE, dão qual foi a alteração na energia cinética, no caso, no KE, e alteração e qual foi o impulso aplicado por aquela colisão no frame específico. O que é o impulso? O impulso é a multiplicação, é força vezes tempo. Então, ele é o efeito de uma força ao longo do tempo que vai implicar numa variação de momento, uma variação de momento linear, né, que é massa vezes velocidade. Então, a partir do impulso, a gente consegue calcular a variação de velocidade imposta por aquela colisão. Né? No caso, o impulso seria massa vezes variação de velocidade, e a variação de velocidade vai depender do objeto. Se for um objeto mais massivo, com o mesmo impulso, a velocidade varia menos, né? Porque massa vezes velocidade é constante. Eu tenho que dividir para ver a variação de velocidade, eu divido o impulso pela massa. Então, enfim, eu tenho todas essas propriedades. No caso, eu não estou interessado em nenhum, aliás, estou interessado nos shapes, mas o resto não me interessa muito. Eu quero simplesmente apagar o bloco. Então como que eu faço? Eu vou fazer uma lógica aqui, for shape em arb.shapes, eu apago cada um desses blocos. Então eu pego o space, remove. Eu poderia pegar o space daqui ou self.space, dá na mesma, é o mesmo espaço. Tá? Como eu já tenho que passar o espaço como argumento, eu vou usar esse space para não escrever no self. Então eu removo o shape, eu preciso também remover o body associado àquele shape. Quando a gente executa, o que acontece? Não acontece nada. Como não acontece nada? Apagar o data. Vamos fazer um print nesse árbitro e ver se ele está chamando a função ou não. Aqui, o erro aqui é porque eu coloquei block call type e block call type. Isso está errado. Eu preciso
das colisões entre blocos e bolas. Eu empolguei no autocomplete. Tá, legal. Só que eu não quero que a bola desapareça. Então o que que a gente vai fazer? E com isso vai terminar o nosso joguinho. Não preciso mais desse print. Eu, antes de apagar, eu vou verificar qual é o collision type do shape, para determinar se esse shape é uma bola ou um bloco, né? Em princípio, não tem como saber pela ordem dos shapes qual que está aqui. Então, eu vou verificar pelo tipo. If ponto collision type for igual a self.block collision type, eu apago. Agora ele vai apagar só os blocos e manter a bola viva. E com isso a gente termina o nosso joguinho. Vou jogar um pouquinho aqui até perder, que foi bem rápido. Espero que vocês tenham um desempenho melhor. Até mais, pessoal. Um abraço.